Graça e paz, queridos. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Este amigo que vos fala é o pastor Sérgio. Estamos aqui de volta para juntos trazer a você mais uma porção da palavra de Deus. E, como eu sempre digo, tudo começa bem quando começa com oração. E eu convido você para orar conosco. Antes, quero convidar você a se inscrever, ser mais um amigo no canal. E, para tanto, você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, para que sempre que possamos estar realizando mais um vídeo, trazendo uma palavra, você possa receber em seu aparelho aí e ser edificado. Porque esse é o objetivo deste canal, edificar a sua vida, orientar você à luz das Escrituras. Vamos orar? Ore comigo. Pai bendito, em nome de Jesus, viemos nesta hora rogar a tua bênção, a sua misericórdia. Venha na pessoa do Espírito Santo conduzir esta reflexão à luz das Escrituras. Esta é a ferramenta do Senhor para falar conosco, para orientar nossas vidas. E eu já rogo por esse servo que nos ouve, aí, Senhor, através do seu aparelho, aonde estiver essa pessoa a escutar a tua voz, seja abençoado. Amém? Deus te abençoe. Eu quero convidar você para fazermos a leitura no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 8, versículo 14 e 15, que diz a seguinte expressão: Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-o pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Muito bem, eu quero intitular essa reflexão aqui com o seguinte tema: restaurado ou restaurada para servir. Vou repetir: restaurado ou restaurada para servir. No caso, essa mulher era uma mulher, né? Então ela foi restaurada para servir. A princípio, eu e você vamos observar um detalhe muito importante para que houvesse essa restauração. Em Marcos capítulo 1 e versículo 29, os discípulos, o texto vai dizer assim, que uns dos discípulos, né, que estavam com Jesus e foram à casa de Pedro, pediram a Jesus para ir à casa de Pedro. Eles pediram a Jesus, eles intercederam a Jesus pela sogra de Pedro. E isso vai nos dar uma direção a respeito da narrativa desse texto. Porque a cura dessa mulher não foi simplesmente por acontecer, algo que tinha que acontecer, não. A cura dessa mulher, ela teve o respaldo e a intercessão de pessoas que se colocaram no lugar dela. Existem milagres na nossa vida que vão ser resultados de pessoas que se colocaram na brecha para nos abençoar. E eu quero convidar você, desafiar você, a mim, a nós, a sermos canais de Deus para que milagres como este que aconteceu com a sogra de Pedro possa acontecer com outros também. Ainda que nós não venhamos a conhecer, mas se coloque como intercessor, porque foi para isso também que Deus nos chamou, para sermos intercessores. Então esse princípio estabelecido aqui na narrativa desse texto que lemos é algo fundamental para o milagre. A intercessão. Quem sabe está faltando intercessão para um milagre acontecer na sua vida. Seja um intercedor. Interceda. Peça a Deus por alguém. E peça
distintamente, sem fazer acepção de pessoas, incondicionalmente, não importa quem seja essa pessoa. Rogue a Deus por ela. Mateus capítulo 8, versículo 14, nós vamos encontrar a narrativa onde fala que a sogra de Pedro, um dos discípulos de Jesus, estava enferma. E a sogra de Pedro estava doente. Nós vamos observar que ela estava enferma. O texto vai deixar bem claro isso. E estava com febre. O texto vai dizer bem claro que ela estava com febre. E ela estava com febre, mas ela não estava desalentada das coisas. Ela estava em sua sã consciência. E eu quero acreditar que à luz dessa sã consciência que ela se encontrava, porque as Escrituras não vai dizer que ela estava dormindo. A Bíblia não diz que ela estava desmaiada ou fora de si. Simplesmente fala que estava com febre e deitada numa cama. O texto vai dizer que Jesus encontra ela numa cama. Mas se ela estava em sã consciência, isso vai nos levar a entender a seguinte verdade, que ela tinha a consciência, a precisão, que mesmo estando enferma e com febre, limitada porque não podia servir, não podia fazer nada, ela tinha a consciência, a certeza que em algum momento Jesus iria chegar e ia curar ela daquela enfermidade. Eu não sei se você está vivenciando uma enfermidade ou um outro problema, mas o texto vai nos ensinar que nós devemos ter a consciência, ou seja, nenhum problema, por mais grave ou por menos grave que seja, deve tirar a nossa consciência de que Jesus, em alguma hora, em algum momento, ele vai aparecer, ele vai chegar e vai trazer o milagre que eu e você tanto precisamos. Essa é a primeira lição que nós podemos ter em relação à sogra de Pedro. Ainda em Mateus 8,14, o texto diz que Jesus é chamado, é convidado para ir à casa de Pedro. Veja, aqui nós aprendemos 3 lições importantes. Primeiro, é que Jesus vai à casa de Pedro porque ele é convidado. Jesus, ele poderia, quem sabe, até estar sabendo da situação da sogra de Pedro, mas ele espera ser convidado, ele espera ser chamado por alguém para chegar e ir à casa de Pedro. Essa lição vai nos ensinar que mesmo Deus, sabendo da minha situação, da sua situação, ele está desejando ser buscado por mim e por você. Está desejando que você o chame, que você apele por ele, que você invoque por ele. Não basta apenas chorar, não basta apenas lamentar. Você precisa chamar por Jesus. Você precisa invocar o seu nome e dizê-lo: vem, Senhor, vem, entra na minha casa. A segunda lição é que ao chegar na casa, ele não invade a casa de Pedro. Alguém, como um convidado, tem que abrir a porta para Jesus entrar. E ele entra. Eu não sei qual é a porta que você precisa abrir para Jesus entrar. Mas existe um princípio. Ao Jesus chegar na casa, ele precisa entrar na casa. E toda casa você sabe que tem uma porta. Você já chamou Jesus? Eu quero dizer que ele já chegou aí. Mas ele precisa entrar. Certa feita, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Veja, Jesus tem o desejo de entrar na casa, mas você e eu precisamos abrir a porta. Abra a porta do seu coração,
Abra a porta da sua vida. Não apenas algumas áreas que Ele quer alcançar, mas Ele quer encontrar espaço em todas as áreas da sua casa. Casa aqui é a figura da sua e da minha vida. É uma linguagem figurada que eu posso usar aqui agora como se fosse a sua vida. A porta é a porta do seu coração. A porta da sua vida. Deixa Jesus entrar. O texto vai dizer que ao chegar e entrar na casa, Pedro não diz o que Jesus tem que fazer. O texto não vai falar que Pedro fica dizendo, olha Jesus, cura ela. Não. Simplesmente Jesus entra e ele opera o milagre, porque ele sabe o que fazer. Simplesmente Jesus quer que você o clame e permita que ele entre na sua casa. Não precisa você dizer o que Jesus tem que fazer, porque ele sabe o que tem que fazer. A única coisa que ele quer que você faça é que você o convide e permita que ele entre na sua casa. Porque ele já sabe quem é você. Ele já sabe quem é você e o que você está enfrentando. A situação que você se encontra. Em Mateus capítulo 8, versículo 14 ainda, quando Jesus entra na casa, a primeira coisa que o texto vai dizer que Jesus faz é ver a sogra de Pedro numa cama. Com febre, ele vê. Nós não sabemos quanto tempo Jesus ficou olhando a sogra de Pedro. Ele fica observando como se fosse um médico, se preparando, tentando diagnosticar qual o problema dela. Mas ele já sabe qual é o problema. E ele fica olhando, ele fica observando. Escute, há um Provérbios que diz a seguinte expressão: o olhar do Senhor precede a sua face, ou seja, vai antes da sua face. A expressão face na Bíblia fala de justiça, porque a face do Senhor revela a sua justiça. E a expressão olhar nas Escrituras de Jesus fala de compaixão, fala de misericórdia. Ou seja, antes de Jesus fazer alguma coisa na minha vida, realizar algum ato no meu viver, antes dele manifestar algo, ele primeiro me olha. Ele primeiro enxerga a minha vida. Lembra quando ele ressuscita o filho da viúva de Naim? A Bíblia diz que ele vê a viúva na entrada da cidade. E ao ver ela, ele não faz nenhum julgamento. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele tem compaixão dela. O seu olhar vai como um olhar de compaixão. Quando Jesus é preso, está sendo entregue ao sinédrio, e ele sai para ser preso e no outro dia ser crucificado, a Bíblia diz que ao sair dali, Jesus vê Pedro e os seus olhos são fitados nos olhos de Pedro. Mas Jesus não olha com olhar de acusação. Jesus não olha para condenar Pedro. Jesus olha com olhar de amor e de misericórdia, embora Pedro naquela hora não entende a mensagem do olhar de Jesus. Porque Pedro está sucumbido com as suas mágoas e com a traição com o Senhor Jesus. Mas Jesus olha para ele com olhar de graça, com olhar de misericórdia. Não importa a gravidade da sua situação. Jesus não olha para você como eu olho. O olhar dele é um olhar de oportunidade. É um olhar convidativo. É um olhar de convite. Ele está dizendo, eu estou aqui para te dar uma nova chance. Eu estou aqui para cancelar a morte. Ele está dizendo, eu estou aqui para te dar uma oportunidade. E não só para curar as feridas do corpo, da mente, mas para curar a sua alma do pecado. O texto continua dizendo que ele olha para essa mulher. E sabe o que revela mais o olhar dele? O desejo de amar. O desejo de expressar amor no olhar.
E é isso que Ele está desejando fazer com você. Amar você como ninguém jamais lhe amou. O texto do Evangelho segundo escreveu Marcos 1:31 tem a mesma narrativa, mas algumas coisas acontecem que Marcos ele escreve. Depois que Jesus olha para a mulher, o texto vai dizer que ele se aproxima dela. Coisa linda, né? Ele poderia já lançar a palavra de cura. Ele já poderia, até mesmo sem entrar, transferir a palavra de cura, mas ele não faz isso. Ele se aproxima dela. Sabe o que ele nos ensina aqui? Ele nos ensina que a presença dele perto de nós antecede e é prioridade antes de qualquer outra provisão de nossas necessidades. A presença de Jesus perto de nós antecede qualquer necessidade que esta vida possa nos trazer. Antes de você desejar a cura, antes de você desejar que Ele seja o provedor de suprimentos da sua casa, deseje a presença dEle antes de qualquer coisa. Lucas capítulo 4, versículo 39, a mesma narrativa, mas vai nos dar algumas sínteses de coisas que aconteceram, que quem sabe Mateus não falou e nem Marcos, mas Lucas falou. Após se aproximar dela, ele repreende a febre e ordena que a febre vá embora. Que coisa linda, né? Em Marcos capítulo 1, versículo 31, diz que tomando pela mão, ajudou ela a levantar-se. Jesus nos ensina duas coisas aqui. Primeira coisa, ele pega nas mãos da mulher. Nesse gesto, ele nos ensina que devemos estar ligados a ele. Ele está nos ensinando que o que antecede a cura ou qualquer outra provisão é estar ligado à sua palavra, é estar ligado aos seus ensinos. Essa ligação não pode deixar de existir entre nós e o nosso Jesus. Por quê? Porque nós precisamos ser tão íntimos dele. Se nós formos íntimos dele, independente da situação que vivermos, nós vamos ter a condição de sentir ele apenas no seu toque. Se nós vivermos essa intimidade com ele, com a sua palavra, nós vamos sentir ele tão perto de nós, como sentir no toque da sua mão. É isso que ele deseja para mim e para você. Ter essa relação de intimidade. Antes de qualquer cura. Ele repreende a febre. O texto diz que ele repreende a febre e ordena que a febre vá embora. O que ele nos ensina aqui? Ele nos ensina que mesmo estando em nossa casa, mesmo estando perto de nós, mesmo nos vendo, mesmo que sejamos íntimos dele, nós precisamos usar de autoridade da palavra dele, que está em nós, se nós quisermos vencer o mal. Você quer vencer o mal? Você tem que usar de autoridade da palavra que já está dentro de você para vencer o mal. As Escrituras nos diz que Jesus não repreende demônios. A Bíblia vai ser bem clara que ele repreende e manda embora uma febre. Escute, Jesus está nos ensinando que nós precisamos discernir o gênero do problema que está diante de nós. Precisamos saber qual é o problema, a ordem do problema, qual é o gênero. Se é físico, se é psicológico, emocional, espiritual. Qual é o seu problema? Você precisa discernir qual é o problema, para não estar falando asneiras e lutando com aquilo que você desconhece. Você precisa conhecer não só o terreno do inimigo, mas conhecer o inimigo para vencer o inimigo. Em Mateus capítulo 8, verso 15, diz que quando Jesus a cura, ela levantou-se e começou a servi-los. Escute, ela só passou a servir Jesus
depois que foi curada. Tem muita gente que está servindo a Jesus, mas está servindo mal a Jesus. Sabe por quê? Porque está doente. Quem está doente não tem condições de fazer nada e tampouco de servir e de servir bem. Por quê? Porque está servindo doente. Que doença é essa? Pode ser uma mágoa. Possa ser que você esteja servindo mal porque está com mágoa, está irado, está decepcionado, está desiludido, está sem a alegria do Espírito Santo. Você não está sentindo paz no serviço. Você está frustrado. Você está com ressentimento do passado, não esqueceu um passado que alguém ou que você mesmo se decepcionou com você e isso deixou você doente. Você está até servindo, mas está servindo mal. Porque não basta servir, precisamos servir e servir bem. E quem sabe você está perguntando agora, pastor, o que eu preciso fazer à luz dessa narrativa do texto para ser curada e servir a Jesus? Vou lhe dar alguns requisitos aqui que poderão ajudar você e a mim a ser curado e servir a Jesus e servir bem. A primeira coisa é ter consciência que você precisa ser curada e que somente Jesus pode curar. Você tem essa consciência? Esse é o princípio para ser curado. Você ter a consciência, a humildade de reconhecer que precisa ser curada e precisa ser curado por Jesus. Em segundo lugar, você precisa chamar Jesus. Para quê? Para ele entrar na sua casa. E não apenas para ser curada por ele. No físico, ou seja lá qual área for. Mas para ter uma vida de intimidade com ele. Em terceiro lugar, você precisa deixar que Jesus decida o que ele quer fazer na sua casa, que é a sua vida. Não chame Jesus simplesmente para ditar as regras para ele e dizer o que ele tem que fazer. Convide Jesus para entrar na sua casa e deixe que ele decida o que ele tem que fazer, porque ele sabe o que tem que fazer. Em quarto lugar, quando Jesus entra na casa, entrar na casa que é a sua vida, deixe o seu olhar penetrar seu ser. Não esconda nada dele. Não esconda nenhuma dor, nenhuma frustração. Permita que ele ame você. Rasgue o seu coração. Deixe que ele sonde o seu interior. Revele-se para ele. Não esconda nada do seu Senhor. Em quinto lugar, busque se aproximar de Jesus, de sorte que a presença dele possa anteceder qualquer necessidade que possa existir na sua vida. Em outras palavras, deseje a presença dele mais do que qualquer outra necessidade suprida na sua vida. Deseje a presença de Jesus. Em sexto lugar, procure ser íntimo de Jesus, a ponto de ser sensível à sua voz, a ponto de você ser sensível à sua presença, a ponto de você senti-lo quando tocar você. Seja sensível aos seus ensinos, seja sensível ao que ele quer para você. Em sexto lugar, busque colocar em prática a palavra a ponto de você usar a autoridade para vencer qualquer que for a ordem ou gênero dos problemas que vier a surgir. Somente a prática da palavra pode dar a você autoridade para repreender toda e qualquer problema que existir, não importa o gênero do problema. Sétimo lugar, substitua os sentimentos do diabo pelos sentimentos de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 vai dizer: despojai-vos de quê? Da cólera, da ira, da maledicência, de tudo aquilo que bloqueia você com Deus, que bloqueia você com a cura, que bloqueia você da restauração de Jesus. As Escrituras dizem que após ser curada, então, a mulher passou a servir Jesus. Você quer servir Jesus? Permita que ele cure você. Seja restaurado nesta hora. Eu declaro restauração sobre você. Restauração em todas as áreas.
em nome de Jesus.